tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar do novo filme do Batman, O Homem e o Morcego, do Robert Pattinson, mas dessa vez eu não vim sozinha, trouxe de novo o Guilherme Soares pra gente conversar sobre esse novo filme do Batman. Hello! Então estamos aqui mais uma vez, juntinhos para falar agora de Batman, o Homem-Morcego. Primeiro, o que você achou de colocarem Vampirinho para fazer o Batman, quando ele foi chamado? Qual que foi tua reação, assim? Vamos lá. É, não conheço muito de Robert Pattinson fora de Crepúsculo, o que é uma coisa bem negativa. Mas assim, eu tinha ouvido muito falar do quanto ele tinha feito coisas boas e acabei confiando, né? Assim, ele confiando com o pé atrás. Mas todos os atores, para os grandes personagens já conhecidos, são sempre dessa forma, então vamos confiar. Sim, sim, vamos confiar. Eu acompanho o trabalho dele, né? Sou muito fã dele. E quando ele foi escalado, eu fiquei, putz, eu acho que para a proposta que o filme veio, realmente eu acho que ele era o cara, porque ele é um grande ator. Na minha opinião, assim, ele é realmente um grande ator. Vendo os filmes dele, principalmente os mais recentes, você pega O Diabo de Cada Dia e compara com O Rei, minha nossa, nem de que é a mesma pessoa. Mas então, qual que é a proposta do filme? Eu senti que esse filme ele traz aquele Batman detetive. Não sei se foi essa a impressão que você teve também. Sim, ele fez uma coisa que o Batman Begins, fez também um pouco, só que de uma forma diferente. Ele trouxe os primeiros anos do Batman, né? Ele fala logo no começo, todo segundo ano. Isso já estabelece uma coisa, né? Só que ele trouxe de uma forma diferente. Ele não trouxe aquele Batman que luta, que coloca, ele até coloca medo nas ruas, mas de uma forma muito diferente. De assim, de realmente achar os bandidos. Ele quer achar. Ele trabalha junto com a polícia. É uma coisa diferente, que eu achei bom, uma proposta boa, diferente. Nunca tinha tido em um live action. Já teve, eu acho que animações, mas em live action nunca tinha tido. Verdade. E daí realmente ele fala que faz pouco tempo e em tese ele então tá inexperiente. Você achou que ficou claro assim no filme que ele ainda é inexperiente como Batman? Eu não acho que a inexperiência dele seja com as técnicas dele. A inexperiência dele é como ser humano. Ele não entendeu muito bem o que está fazendo ali, como a cidade funciona. Eu acho que a inexperiência dele é nesse sentido. Ele ainda é esperançoso, vamos dizer assim. Então, falando de inexperiência, esse filme ele vem com a política de um jeito que nenhum dos outros acho que tinha abordado, né? Já começa baseado literalmente em política. Você achou que ficou legal? A história de Gotham, no geral, sem política, ela não funciona. Eu acho que das produções que eu já vi do Batman no geral, foi uma das melhores abordagens da importância da política de Gotham para a história da cidade. E de como a família Wayne e tudo que envolve ali, porque a família Wayne ela domina Gotham, né? Mesmo que só sobre Bruce, mas ela ainda domina Gotham. E como essa política envolve tudo, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Só isso eu só tinha visto nos quadrinhos, nunca tinha visto em nenhum outro canto uma abordagem boa nesse sentido. Sim, sim, verdade. Eu achei que logo no início, quando eu comecei a ver, apesar de que eu acho que o próprio trailer já trazia isso de que o filme ele ia ser mais político, ele ia ser dos trailers, pelo menos eu já tinha a impressão de que o filme ia ser diferente. Acho que até pela presença do Matt Reeves, pelo papel, né, do Matt Reeves como diretor, que se você der uma olhada em Planeta dos Macacos, tá, tudo bem, não é o mesmo estilo, mas eu senti que esse filme ele veio com muito terror, ah, não um terror de tipo estilo Invocação do Mal ou coisa assim, mas eu senti que ele foi um filme mais dark e eu não sei você, mas eu senti umas referências a tipo Hitchcock, sabe, em alguns quadros, algumas coisas assim bem de leves, mas que realmente deu pra perceber que não é um filme de super-herói,
sabe? A DC já tem essa vibe de ser diferente, óbvio, mas eu senti nesse filme, principalmente em alguns ângulos, em algumas tomadas, a trilha sonora também, que ele queria trazer realmente uma coisa bem mais assustadora. Eu acho que em certo ponto ficou até mais assustador do que o filme do Coringa, por exemplo, o lá do Joaquin Phoenix. São duas coisas muito diferentes, mas eu entendo o que tu tá falando, que o Coringa, o filme do Coringa, ele tinha uma coisa mais psicológica, você ficar agoniado, aquela coisa de, meu Deus, essa cena é engraçada, mas ao mesmo tempo ela é feia. Tinha muito isso em Coringa. E nesse do Batman, é um medo assim, porque o que você está enxergando na cena, o que as pessoas estão enxergando. É uma visão interessante, porque geralmente nos filmes a gente tem a visão do protagonista. Dificilmente a gente tem essa assim, geralmente o que fica escondido é o vilão, vamos dizer assim. Nesse filme não. Tem até aquela parte que ele fala das sombras, né, que as pessoas procuram ele nas sombras, que aí você fica, meu Deus, onde ele tá? Você fica com aquela mesma sensação, é uma coisa meio de um suspense, assim. Falando da questão do detetive, foi bem isso mesmo, ficou meio um suspense de... As cenas, mesmo que elas não tenham o elemento suspense vamos dizer, no diálogo ali, seja no que for, mas ela tem no enquadramento, em tudo ali. É uma coisa muito... Tem cenas apertadas, meio claustrofóbicas, assim. Foi uma coisa que eu gostei, achei meio exagerado em alguns momentos. Assim, eu acho que tinha um certo limite onde eu me agoniava, mas tem hora que eu me acostumava tanto que parou de agoniar. Eu acho que aí pecou um pouco, são em algumas partes, né? Eu não acho que foi um saldo negativo, mas teve esses momentos. Entendi. Na verdade, me lembrou muito. Não sei se você já jogou o Batman, o Arkham Knight. Eu senti, principalmente nas cenas de rua mesmo que ele tá ali, me pareceu muito o Arkham Knight. Foi assim, aquela vibe bem Memory Unlocked, dele pulando, dele indo atrás. Eu não sei se a intenção deles era dar foco, mas eu me lembrei do jogo assim, no momento. Eu fiquei, cara, é o jogo, parece que eu tô vendo o jogo no live action aqui. Não, os dois últimos filmes, que foi com Ben Affleck e esse, eles trouxeram muitos elementos de Arkham Knight, porque eu acho que Arkham Knight é o melhor filme do Batman. Porque é um filme que não é um filme, mas é o melhor filme. Porque ele tem elementos muito bons que foram trazidos em alguns filmes de Ben Affleck, com Ben Affleck, e foi trazido agora para esse filme, alguns elementos que são elementos que a gente tinha visto antes. Então, assim, mesmo com os filmes de Nolan, tinha alguma coisa disso, mas era diferente. A visão, tanto a visão no sentido de pensamento, quanto a visão no sentido de enquadramento. São coisas muito, muito assim, que claramente houve uma influência dos jogos. Sim, sim. É interessante você falar do filme de Nolan, porque eu acho que a diferença maior é o Bruce. Como que é esse Bruce? Porque, querendo ou não, se a gente for parar pra ver lá do Cavaleiro das Trevas, a gente tem aquele cara galanteador, a gente tem um Bruce que ele aparece na mídia, e aqui, vamos falar então, agora vai rolar uns spoilers por aí. Porque esse Bruce, ele às vezes é meio adolescente, às vezes ele é uma criança, ele não tem maturidade para entender algumas coisas, ele é um cara mimado, que é o que eu imagino que seria na situação dele. Tipo, o cara perdeu os pais, ele tem aquela visão imaculada da família dele, que depois a gente vê que não é tudo aquilo ali que ele achava. E aí isso vai fazendo com que ele tome certas decisões que não necessariamente vão dar muito bom para ele no fim das contas, até ele perceber que ele tá fazendo errado. E aí, o que você achou desse Bruce diferente? O Bruce, ele foi muito pouco mostrado, mas deu pra ver muito de quem ele era quando ele foi mostrado. Porque ele sempre estava como Batman acompanhando alguém no filme quase todo. Então ele pôde se mostrar pouco Bruce. Mas quando ele estava, ele mostrou, teve
Pô, agora pode dar a hora do spoiler, né? Então eu posso falar de cenas em geral. Na primeira cena que aparece o Alfred, por exemplo, que a gente pode falar do Alfred mais pra frente. Ele é bem grosso com o Alfred, assim. Se querendo ou não, foi uma figura paterna pra ele. Não se dá... Eu acho que esse é um problema O personagem foi muito bem construído dentro de Robert Pattinson. Porém, no externo, ele teve alguns problemas que não se sabe qual a relação que ele tem real com o Alfred. E tem outra pessoa na casa, inclusive, né? Que eu não conhecia aquele personagem, mas não sei qual é a relação que ele tem ali, mas ele é bem grosso com o Alfred. Em alguns momentos, como no momento que acontece o acidente com o Alfred. Acidente não foi um acidente, sempre acontece. Quando tem a explosão lá com o Alfred. Ele mostra o quanto ele gosta do Alfred. Ele, inclusive, muda muito. Isso é uma coisa uma cena que eu gostei muito, porque Robert Pattinson consegue mostrar ali quem é Bruce e quem é o Batman. Que até no momento que ele tá lá na Batcaverna, que é uma Batcaverna, ele ainda tá como Batman lá. Ele tá sem a roupa, mas ele ainda tá concentrado, ele ainda tá investigando ali. Mas naquele momento foi o momento que eu vi, esse é Bruce. Ele muda a voz, ele muda o olhar, ele muda tudo. Tudo, tudo, tudo. Ele, eu vi algumas pessoas falando que a atuação de Robert Pattinson não tinha sido explorada. Quando eu vi essa cena eu entendi. Porque ele tinha muito potencial e não foi tão explorado quanto poderia. Mas é isso. Pra mim o Bruce é esse. Ele é essa pessoa que não apareceu tanto, mas nos momentos que apareceu me deu vontade de ver mais. Eu queria ter visto mais do Bruce do que do Batman. Sim. E falando de ver mais, já tem confirmado aí, a Warner confirmou recentemente que vai ter uma série derivada do Pinguim. Primeiro, que assim, da primeira vez que eu vi o trailer, eu vi o Colin de pinguim, eu disse, gente, o que é isso? Não é o Colin, não é ele, não tem como ser ele, mas é ele tá irreconhecível, a voz tá irreconhecível, e eu acho que agora, finalmente, o pinguim vai ter destaque, porque assim, tudo bem, a gente sabe que o Coringa é o arqui-inimigo do Batman, mas o pinguim, ele é um personagem importante, e até então, ele não tinha tido foco, ele não tinha. Eu acho que ele não tinha sido tratado com respeito, coitado. Porque quando você vai, por exemplo, em outras produções em que ele aparece, tipo, ele aparece na série da Harley Quinn, ele é bem caricato, ele é bem assim, sabe? Mas ele é um vilão interessante. E agora eu sinto que o Colin ele trouxe essa vibe bem gangster mesmo. Me lembrou, não de uma forma ruim, mas me lembrou de uma forma boa, o Rei do Crime. Não sei se aconteceu isso contigo. Eles têm características semelhantes, né? Assim, em relação tanto ao físico, vamos dizer assim, a forma de agir, quanto a relação que ele tem dentro da trama. Eles são semelhantes. Sim. Você acha que vai valer a pena uma série do Pinguim? Se utilizado da forma certa, sim. Porque, como a gente estava falando, a questão política nesse filme foi muito forte. E o Pinguim é aquele cara que ele tá tanto no crime comum, que é o de roubo e assassinato, vamos dizer assim. Ele faz essas coisas. Mas ele também está envolvido com um crime político, com a corrupção de Gotham. Ele tá dos dois lados ali sempre. Essa é sempre o que sempre tá rodeando o Pinguim, né? Em relação ao personagem, a construção, acho que foi um dos melhores personagens, assim, que é um personagem que quem viu entendeu. Não precisa saber o que era antes, porque Colin Farrell conseguiu passar já, vamos dizer assim, o psicológico, vamos dizer assim, do personagem de uma forma muito completa. Eu acho que é um dos personagens mais trabalhados. Mesmo ele sendo coadjuvante e aparecendo tão pouco. Em relação à atuação, nem se fala, foi muito bom. Acho que estava precisando de um pinguim contemporâneo, vamos dizer assim, que tem o de Danny DeVito, dos anos. Acho que já no começo dos anos 90, eu acho. Eu acho que é 91. Mas ele era um pouco mais caricato, assim, tinha algumas coisas bem Tim Burton, né? Então, tendo uma série dele, ele já. O que a gente tem em série dele foi em Gotham, que era muito estranho, o Pinguim. Ele era um personagem bom, mas era um personagem muito estranho. Estranho no sentido de
não parecia tanto o Pinguim, ele era um personagem bom. Então, uma série, vamos dizer, mais séria, assim, seria interessante. Sim, sim. E aí, já que a gente tá falando de vilão, vamos falar do Charada. Eu preciso falar que o Paul Dano tá incrível. Pelo menos eu achei. Ele não aparece muito também, né? Tipo, sem a máscara e tal. Mas as cenas que ele aparece, eu achei hipnotizante. A atuação dele, a loucura dele realmente foi hipnotizante pra mim. Eu fiquei vidrada na no ódio dele, na história dele, em tudo isso. E eu acho que a construção do Charada nesse filme foi muito interessante, porque a gente vê. Primeiro que eu gostei no final, que por mais que a gente sabe que ele é um grande vilão, você não tá esperando aquilo ali. E aí, bum, ele deu uma rasteira no Batman, basicamente. Ele deu uma rasteira no Batman. E o que você achou desse... Também eu acho que é a primeira vez que o Charada ele é trazido com um foco desse tamanho, porque se brincar, ele tem mais tempo do que o próprio Bruce, não que o Batman, mas ele tem mais tempo do que o Bruce de tela. Ele foi um personagem também, que da mesma forma do Pinguim, ele foi muito, muito bem construído. Ele aparece primeiro do que o Batman no filme. Você já vê do que ele é capaz, vamos dizer assim. Não é uma referência que eu tinha do Charada, mas eu entendi muito, eu comprei muito a abordagem desse Charada. Entendi a roupa que eu criticava tanto. Assim, ainda um chapéu coco me faria feliz. A bengalinha. Não, bengala é demais. Não, mentira, eu ia gostar também. Mas vai ter a série sobre Arkham, né? Vai que aconteça. Mas eu acho que é o mesmo caso do Pinguim. Eu não precisei, eu não, né? O filme não precisou mostrar passado, não precisou fazer grandes coisas pra a gente entender o personagem. Aquele monólogo dele ali que, aí eu digo, que química, viu? Tava um olhando pro outro ali, ele falava, o Bruce, Robert Pattinson reagia a cada coisa. Ele tava muito bom ali. Aquela cena foi muito boa. Claro, quem brilha é o Charada. Mas Robert Pattinson fez a parte dele, assim, como receptor do monólogo, vamos dizer assim. Foi muito, muito, muito bom. E eu espero que ele apareça mais. Como vão ter outras produções, talvez em outro filme, ele não precise aparecer. Mas o que está acontecendo, por exemplo, com a Marvel agora, é um bom exemplo do que pode acontecer. Eu pego personagens grandes e trago para séries. Isso não é problema nenhum. Eles fizeram agora com o Pacificador, né? Que nem é um personagem grande, mas eles conseguiram fazer. E trouxeram na série, eu não assisti, mas vi que eles trouxeram até personagens grandes do universo para a série. E então dá para fazer isso. Dá para fazer fácil, porque potencial tem. Eu não vi a série do Pacificador ainda, mas eu acho que pra dar certo realmente tem que vir da HBO. Tem que ser uma coisa da HBO, porque se você puxar as séries da CW, meu Deus do céu. Mas você falou de química. Você falou de química. Vamos falar da Celina. O que você achou da Mulher Gato? Primeiro, a Mulher Gato, eu acho que ela é um personagem sofrida, coitada. Porque a gente teve a Mulher Gato da Michelle Pfeiffer, né? Teve a Mulher Gato da Tempestade. Eu só chamo ela de Tempestade, me perdoa. Eu esqueço o nome dela, tudo bem. Mas você sabe de quem que eu tô falando. Agora a gente teve a Mulher Gato da Anne Hathaway. Agora temos a Mulher Gato da Zoe Kravitz. O que você achou? O que você achou dessa Mulher Gato? Você falou agora na Mulher Gato de Anne Hathaway, eu sou totalmente hater da Mulher Gato de Anne Hathaway. Eu detesto aquele personagem. Na verdade, eu acho... E eu gosto muito de Anne Hathaway, viu? Eu não gosto do personagem. Na verdade, aquele filme lá que ela aparece, eu não sou bom fã dos personagens, não. Eu não gosto da Talia al Ghul, não gosto do Bane, enfim. Mas nós estamos falando de Christian Bale aqui. O que é que eu achei da Mulher Gato de Zoe Kravitz? Eu achei que
ela fez bem o personagem. Ela atuou bem no limite ali do que a história conseguir dar a ela. Mas eu achei um personagem, ao contrário do Charada e do Pinguim, que a gente já falou, eu achei ela mal construída. Achei muito assim. Você via que a atriz tentava dar camadas ao personagem e não conseguia. Porque a história não ajudava em relação a isso. Ah, não, Falcone é meu pai. Do nada assim. Ah, eu tenho essas habilidades que apareceu aqui. De onde? Por que ela aprendeu isso? Coisa que se resolve em 4 ou 5 palavras, sei lá. Assim, se ela usava isso antes, essas habilidades, ela roubava. Ela já tem. Ela tem um traje do nada, né? Ela tem aquele traje, porque assim, eu não tem como não lembrar da cena icônica lá da transformação da Michelle Pfeiffer, em que ela sai tirando os coros do guarda-roupa, sai chutando os gatos, sai costurando tudo. É, é, pode ser meio tosco, mas é a história da personagem. E daí você vem com essa, que honestamente de início eu achava que era a namorada dela, e daí depois eu vi que era amiga dela. E depois, na real, talvez nem seja tão amiga assim. Ela só quis ajudar, porque não deu a entender. Depois que você vê assim no final, não era tipo BFF, que ela não sabia um monte de coisa da menina. Então, assim, eu acho que o tempo que o filme teve para construir a personagem dela foi desperdiçado. Eu acho que eles focaram em muitas outras coisas. Confesso que eu achei ela um pouco hipersexualizada. Tá, tudo bem, são cenas de bar e tal, aquela situação de que as mulheres que trabalham naqueles locais. Eu achei que poderiam ter. Foi assim, eu entendi a proposta, porém, mais uma vez eu achei que passou. É uma coisa que eu não senti no filme Aves de Rapina. Tem um monte de mulher no filme e em momento nenhum eu senti sexualização. E aqui eu senti. Não na hora das cenas dela com o Batman, mas nas outras cenas. Até porque o que não teve ali foi sex appeal. Eu ia perguntar isso, porque assim, eu senti que os dois tinham química, tanto os personagens quanto os próprios atores, você vê eles fazendo mexão e tal, eles têm química, mas aquele beijo, eu não sei, foi uma coisa meio solta, eu não sei se foi necessário, eu não vou dizer que foi desnecessário, mas eu não sei se foi necessário. Eu acho que foi assim, parece que eles estavam lendo o roteiro, aí tinha assim, agora Selina beija Bruce. Aí ela fez, tá. Pra mim foi isso. Porque não tinha justificativa, eles não tinham uma ligação ali. Não tinha, foi podre. Podre. Porque se tivesse mostrado alguma coisa assim, ele observando ela observando ele, mas não teve nenhum. Se era pra ter, a câmera não mostrou, não teve nada. E ela vai beijar ele. Uma, duas, 3 vezes. Não, acho que foi 2 só. A terceira parecia que ia, que é no final do filme, e ainda bem que não foi. Depois de tudo, é que ele olha pra ela e fala assim, eita, ela foi-se embora. É tipo aquele negócio da moto, eles vão na moto, pá, 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 que foi uma cena que apareceu no trailer, tá, chega ali, cada um vai pro seu lado. Inclusive, eu acho que aquela foi uma das primeiras cenas gravadas, que foi quando saiu a foto. É bem naquele lugar ali. Tem uma pessoa muito importante que a gente ainda não falou, que é o Gordon. O Gordon do Jeffrey Wright. O que você achou do Gordon? É, vamos lá. O Gordon, eu acho que. Eu acho que talvez seja pessoal, mas eu não gostei. Porque, pra mim, a essência do Gordon é: eu confio no Batman até certo ponto. E não pareceu aquilo ali. Tá, ele não é um comissário ainda. Ele ainda é tenente. Mas. Que eu não sei quanto falta pra ser comissário aí. Mas. Ele me pareceu muito inocente. Ele, mesmo não sendo ainda o comissário Gordon, aquele que a gente conhece, né? Ele é uma pessoa vivida já. Dentro de Gotham, sabe o quanto Gotham é perigoso. E não faria aquilo daquela forma. Ele não daria aquela carta branca para um vigilante. Essa relação parecia que Bruce, o Batman, era um policial novo e ele era um policial velho que ajudava. Ah, vamos se ajudar aqui, hahaha. Não é essa relação que eu gosto do Gordon com
o Batman. Eu vi pessoas falando, não, o ator não é bom. Eu não acho que ele seja ruim. Também não acho que ele seja maravilhoso. Ele é um ator bom, mas que o personagem não casou com ele. Nem a abordagem casou com o personagem, nem o personagem casou com ele. E não é, antes que alguém que esteja vendo diga assim, tá dizendo isso porque o Gordon é branco e ele é negro. Não, não é isso. Não casou. É porque eu acho que não casou mesmo. Eu acho que com outros atores casaria muito melhor essa abordagem desse personagem. E assim, a gente tem referências de Gordons muito bons ultimamente. Então isso já é um peso. A gente teve Gary Oldman, que é o ator, como Gordon. E foi muito bom. A gente teve, mesmo que é uma aparição muito rápida, J.K. Simmons, que também é um ator que se o cara cuspir no chão e acabar o filme, é bom. Então ele foi muito, vamos dizer, era uma coisa difícil pra ele e acabou que não deu muito certo. Às vezes eu sinto que eu queria ter a oportunidade de ler o roteiro para poder entender bem qual que era a ideia, porque assim, principalmente no caso do Gordon, eu queria mesmo poder ler o roteiro dele, ler o que tinha ali para ele, porque o que me incomodou tanto, claro que essa carta branca do Batman realmente foi estranha, mas a ingenuidade dele quanto à corrupção em Gotham. Sabe? Dele achar que a gente fez aquela grande operação. Sabe aqueles vídeos que o pessoal faz, tipo, dublando, tirando onda? Fizemos aquela operação e resolvemos tudo de todo mundo e agora tá tudo muito lindo e colorido. Parecia que ele tava enxergando o mundo colorido, assim, sabe? Gente, você tá em Gotham. A ideia principal dos quadrinhos do Batman é criticar o governo em geral. Eu acho que eles fazem tipo assim, ó, a gente não pode chegar a falar mal do presidente, a gente vai fazer isso num quadrinho falando de corrupção, porque se você parar pra pensar, quando você é criança, você não vai querer saber da corrupção de Gotham, você vai querer saber da Era Venenosa. Você vai querer saber o que o Coringa vai fazer, qual que é a próxima atrocidade. Você não vai querer entender os schemes de Gotham. Mas a ideia ali por trás é essa. E ele pareceu extremamente ingênuo quanto a isso. Me incomodou isso na hora que eu vi que quando ele não sabia que tinha o quanto tinha corrupção na polícia. Como assim? O Gordon não é essa pessoa ingênua. Pelo menos não é o Gordon que eu conheço. Como tu dissesse, eu queria saber o que foi passado pro ator ou como o roteiro foi escrito para trazer esse Gordon dessa maneira. Esse Gordon tão ingênuo. Por hoje eu fico por aqui. Vou deixar aqui, logo que sair, a parte 2 desse vídeo. Um beijo e até a próxima.